Iniciei, professor, a gravação. Então, hoje a ideia é de discutir a questão da cidade e território tradicionais, as categorias fundiárias. Na verdade, vamos ver como é que essas categorias fundiárias elas incidem e vão sendo criadas, mas já é o seguinte, elas têm mais a ideia, ora para resolver um problema do ecossistema, da fragilidade, do interesse econômico, ora para garantia da humanidade para o Estado. Então, na verdade, os sujeitos que estão ocupando aquela área, os sujeitos sociais individuais, não são levados em consideração. Então, o que, na verdade, pode causar problemas depois para conseguir qualquer tipo de irregularidade fundiária. Tá? Então, tem isso em mente para a gente começar a entender um pouco esse debate. Nós vamos falar sobre a classificação, definição dos bens públicos. Aqui vai ser rápido, né, porque vocês já tiveram essa noção na graduação, mas só para lembrar. E vou trabalhar algumas categorias, qual o significado delas. Categorias fundiárias, que é terra devoluta, terreno de marinha, falar sobre terreno marginal, área de várzea, e também a área de faixa de fronteira, que não acabei esquecendo de colocar, mas eu vou falar. Então, normalmente, pelo direito, lembra que o direito ocidental, ele divide entre sujeito e coisa, ou bem. Vai depender da discussão civilista, ele vai falar de coisa ou de bem. E aí, sujeito só o ser humano. O restante, o resto, é tudo, são bens, são coisas. Então, os bens podem ser públicos ou privados. Como é que faz essa distinção? O que é público e privado? Por exclusão. Tudo que não é público é privado. Na verdade, a origem das terras brasileiras começam como pública, excetuando as terras indígenas, que depois vai ser incorporado também como pública federal, mas mantendo o usufruto para os povos indígenas. Mas depois a gente pode discutir mais rapidamente sobre isso, como é que surge, por que surge essa categoria. Porque toda a área terra indígena, ela vira um bem da União, com usufruto exclusivo para os povos indígenas. Então, você tem um bem da União, que está no artigo 20 da Constituição Federal, é a Constituição que vai definir quem é público, se é público federal, estadual ou municipal. Quais são os bens do município, que está no artigo 26, inciso 2º, e no artigo 26 também, você tem a definição dos bens dos estados. Em relação às terras, ou ela é federal ou ela é estadual. Por exemplo, é o seguinte, no período colonial, toda a terra pertencia a Portugal. Aí vem os acordos, vai definindo até quase a atual estrutura do território nacional. Com a independência, você tem essa consolidação dos territórios, mas ainda a administração era centralizada na mão do rei, do monarca. Com a república, o que a república faz? Ela descentraliza, ela transfere os bens territoriais para os estados. Então, os estados poderiam fazer, não sei se vocês estudaram, mas os estados tinham autonomia para fazer seu próprio código de processo civil, seu código de terras, regulamentava a distribuição da propriedade. Aí depois você tem, com os militares, tem a centralização, mais uma vez, os militares, para poder ter o controle do espaço nacional que ele faz, ele tenta ir mais preocupado com a Amazônia. Ele vai atingir exatamente o maior poder que os governadores tinham, que era a distribuição das terras, que é a questão da federalização das terras na Amazônia, com o decreto 1164, decreto-lei 1164. E os bens públicos, e portanto os bens também municipais, sim, são em regra o quê? Imprescritíveis, ou seja, o direito sobre ele não prescreve, então você não cabe reivindicar o uso capião de terra pública. Há todo um debate ainda, apesar que já está meio superado nos tribunais, se terra devoluta ela é um bem público ou não, então ou se pode ter ou não uso capião de terra pública.
mas as últimas decisões dos tribunais é contrária a essa disposição, ou seja, diz que não pode. Ocupação em terra pública, seja devoluta ou não, é mera detenção, não caracteriza posse. São impenhoráveis, ou seja, não pode ser dado como garantia, e nem pode ser alienáveis, com exceção dos bens públicos dominiais. Esses sim podem ser vendidos, que é o caso das terras devolutas que nós vamos ver. Então, nos bens privados, tem o bem público, o artigo 99 também vai regulamentar, os bens de uso comum do povo, ou seja, estradas, ruas, que não pode, em momento, ter mudança da sua afetação, só por lei que pode mudar a afetação, de uso especial, ou seja, as escolas, hospitais, ou espaços de administração pública são bem de uso especial. Unidade de conservação também é bem de uso especial. Os bens dominicais, ou seja, são bens de domínio do Estado, mas têm a mesma característica como se fosse um bem privado, que é o caso das terras devolutas ou das terras arrecadadas, que podem ser transferidas para o privado. Obviamente, transferida como? Através de uma licitação. Só que no caso da regularização fundiária, a lei permite que, no caso de ocupação, quem está ocupando tem direito de preferência àquele bem, e aí o Estado não precisa fazer a licitação. É dispensada a licitação na transferência do bem público. Essa é a regra, é a exceção. A regra geral é, tem que fazer licitação. Então, bens junto com o do povo, está no artigo 100 do Código Civil, né? O Código Civil vai fazer a classificação. Bens dominicais está no artigo 99, inciso 3º e 101 do Código Civil. E os bens de uso especiais estão no artigo 99. O uso de bens públicos está no artigo 103 do Código Civil. Não vou entrar em detalhes aí nesse cada um desses artigos. Você já conhece, e é só ler que é muito claro quais são a classificação desses bens. E o que pode ser feito e o que não pode. Os bens municipais são todas as coisas, corpórea e incorpórea, tá? Como imóveis, móveis removentes, crédito, débito, direitos e ações que pertencem a qualquer título ao município. Tá? Mas tem que estar afetado o município. A área rural é do município? Não, depende. A área rural pode ser do município, pode ser pertencer ao Estado e à União. Então, as terras devolutas, originalmente, ou elas são pública estadual ou federal. Não existe terra devoluta municipal. O município, quando ele arrecada, quando ele recebe por lei a gleba patrimonial, ela é um patrimônio do município. Então, tem que estar lá registrado no cartório aquele patrimônio. Tá, isso é um ponto importante. Para diferenciar a questão dos bens, vamos dizer que são bens imóveis, ou seja, está registrado o nome do município. Nessa classificação tradicional dos bens públicos, você tem a classificação em 3 níveis, em relação à titularidade, à destinação e à disponibilidade. Titularidade, se é federal, estadual, distritais ou municipais. Tá? A destinação. Então, o bem público pode ser classificado pela sua destinação. Qual é? Uso comum do povo, uso especial e dominicais. Em relação à disponibilidade, ou seja, como é que pode ser disponibilizado o bem? Tem os bens indisponíveis por natureza ou domínio público, os bens patrimoniais, como já reforcei aqui, são bens, tem os bens indisponíveis e tem os bens patrimoniais disponíveis. Os bens patrimoniais indisponíveis são aqueles que são afetados para um bem público, uma escola, por exemplo, ou um estabelecimento que funciona a burocracia do Estado, uma secretaria lá qualquer. Esses bens são indisponíveis até que eles tenham uma lei que desafeta aquele bem. Agora, os bens indisponíveis por sua natureza não podem ser desafetados por lei. Tá? Essa é a grande diferença. Então, uma escola pode ser vendida. Se não tiver mais uso, aquela escola vai ter que ter uma lei que desafeta o bem para utilização educacional e libera o bem para ser alienado ou até mesmo alugado. Então, aqui outra tabela que eu fiz também para ajudá-los a entender quando você discute a regime e natureza jurídica dos bens. Tem os tipos de bem, macro bem, micro bem. Quando falo macro e micro bem, é uma categoria utilizada pelo Morato Leite
quando ele fala dos bens ambientais. Então, macro bem é o meio ambiente. O micro bem são os bens específicos: floresta, rios, solo. Então, aí tem os bens públicos de uso comum, os bens públicos de uso especial, bens dominicais e os bens privados. Isso aqui dá o regime de propriedade: domínio comum, domínio coletivo privado, domínio público, e a natureza jurídica, se é alienável ou não. O uso, apropriação, é comum, é privado, pode ser privado ou estatal, e a tutela jurídica, é do poder público privado, é do poder público privado. Então, cada um desses bens aqui vai te ajudar quando você classificar o bem, se ele é público e um especial, o domínio dele pode ser público, ele é inalienável, imprescritível, da natureza jurídica, é um bem estatal, e o poder público que tem a tutela jurídica sobre esse bem. E aqui são os vários terras públicas existentes. Nós vamos trabalhar hoje a classificação de algumas delas, que são terrenos de marinha crescido, terrenos marginais, ilhas fluviais, lacustres, costeiras oceânicas, área de várzea, alvéolos abandonados, alvéolos abandonados pelas águas públicas, as estradas de rodagem, vias e logradouros de uso do povo, estamos falando aqui de praça também, né? As áreas sobre as quais estão construídos prédios públicos, área destinada por lei indispensável à defesa do território e as terras tradicionalmente ocupadas. Então, são todas essas terras públicas, individualizadas aqui no caso, não é? E a primeira dela, a primeira confusão, que são as terras devolutas. Cada uma dessas categorias. A primeira coisa, terra devoluta só existe no Brasil. Não existe em outra parte do mundo. Aliás, é até difícil se explicar para um estrangeiro o que é uma terra devoluta. É uma terra pública que não foi destinada, mas pode ter gente morando, utilizando, mas ele não tem a propriedade do bem e nem pode usufruir aquele bem. Então, é uma situação anômala da situação fundiária, que até hoje não foi resolvida ainda, né? Porque você tem em torno da Amazônia, que tem ideia, 50 milhões de hectares, terras devolutas federais, e mais uns 10 milhões por aí, ou 20 de terras devolutas estaduais, que dá em torno de quase 70 milhões de hectares na Amazônia de terras devolutas. Ou seja, terras que podem estar sendo ocupadas, que têm que ser destinadas para algum fim, para algum uso. O artigo 5º do Decreto-Lei 9760, de 1946, define que são as terras devolutas. No geral, o que é a terra devoluta? É toda a terra que não foi ocupada, aliás, que não foi destinada, que sobre ela não incidiu nenhum título, seja ele permanente ou precário, que é um bem que não está registrado no cartório. E aí tem todas as decisões dos tribunais que diz o seguinte: o fato de não estar registrado no cartório não quer dizer que ela seja devoluta. Por quê? Porque se o Estado emitir um título administrativo, provisório, numa área, ao fazer isso, ele afetou aquele bem com aquele título. E ela deixa de ser devoluta. Ela passa a ser um bem patrimônio público que tem uma destinação prevista. O título vai caducar, a pessoa, quem recebeu o título não vai cumprir todas as obrigações, ou vai abandonar o bem. Isso não quer dizer que ele volta a ser devoluto. Ele passa a ser um bem público que não mais está devoluta, mas que faz parte do patrimônio que precisa ser registrado para virar um patrimônio mobiliário. Um imóvel, um patrimônio, uma propriedade pública, só é propriedade no sentido jurídico quando ele é registrado em cartório. Então, ele pode ser um bem público, mas não é uma propriedade pública, porque não está registrada, não está referenciada. Tá? A devoluta, um termo vem de terras que foram devolvidas ao rei, ou seja, se dava uma sesmaria, mas depois não cumpria a sesmaria, abandonava, e aí devolvia a terra para o rei. Mas também terra devoluta, que na própria sesmaria, que era uma definição, aí eu analisando a sesmaria aqui do Pará,
No próprio Sesmaria do século XIX, início do século XIX, aparece dizendo que aquela terra Sesmaria foi concedida para fulano ciclano e que faz limite com terras devolutas, ou seja, terra de ninguém. Na verdade, a terra devoluta tem mais o sentido no período histórico de terra que não é terra de ninguém, ou seja, não foi apossada por ninguém, mas era uma terra pública pertencente ao rei de Portugal, que tanto que lhe dá direito a conceder uma sesmaria na terra reivindicada. Tá? Uma outra categoria que é muito confundida é terreno de marinha. Terreno de marinha não é o terreno da marinha, ou seja, das Forças Armadas, que é terreno de marinha, ou seja, terreno no qual sofre influência de maré, ou a área que vai marinhar. Que, na verdade, apesar de ter o terreno de marinha na área de rios, lagos, mas a origem dela sempre foi por causa da influência de maré. Como a influência de maré, com a lei, e definiu o que é uma influência de maré, ela acabou entrando também, adentrando o território nacional e não ficando só nas costas. Então, terreno de marinha é o quê? São terras públicas inusucapíveis, ou seja, são terras públicas, no caso, federais, podendo ocorrer no continente do território brasileiro ou em algumas ilhas. No continente estão situadas nas costas marítimas, nas margens dos rios e lagos que sofrem influência das marés. Então, é importante saber se aquela água tem ou não influência de maré. Então, o artigo 2º do decreto já diz, são terrenos de marinha, o decreto-lei citado, né? São terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros horizontalmente, para a par da terra, da posição da linha do pré-mar médio de 1831. Então, ou seja, o terreno de marinha vai surgir em 1831. Calculado a partir do quê? Do pré-mar médio daquele dia, né? Daquele ano. E como se calcula isso? A responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União. Ele vai calcular como é que estava a Lua naquele período, a partir da influência da maré, porque a Lua influencia a maré, e vai calcular uma linha, até onde foi a maré naquele período, e aí tem uma linha, mede-se a linha de 33 metros, aí você tem, mede qual foi a pré-mar média, a partir do ponto da pré-mar média, acrescenta 33 metros, aí dá terreno de marinha. Então o terreno de marinha pode estar situado ou no continente, ou nos rios, ou nos lagos. E pode contornar as ilhas. Então, para efeito desse artigo de influência, como é que se calcula isso? É qualquer água que tem uma oscilação periódica de 5 centímetros no nível das águas, que ocorre em qualquer época do ano. Veja bem, para ter influência de maré, não é a área que esteja nadando, tem que encontrar alguma alga marinha, ou tem que passar algum tubarão, alguma baleia, para dizer que caracterizou como terra de água, que uma água tem influência do mar. Não. É água que tem uma oscilação de 5 centímetros. Aí o artigo 3º do decreto-lei supracitado também define que terreno de marinha acrescido, que se tiver formado natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas em seguimento aos terrenos de marinha. Um exemplo clássico que a gente pode dar de terreno de marinha acrescido é o aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo, o que é? Havia o terreno de marinha, que era avançado, tinha a influência do mar, aí você tinha o terreno de marinha. Com o aterramento daquele terreno lá do Flamengo, todo aquele terreno virou o quê? Um terreno acrescido de marinha. Nesse caso, o terreno acrescido é muito maior que a faixa de 33 metros. Tá? Só você ter uma ideia que também pode ser um acrescido natural ou artificial. Como em Belém também, por exemplo, que você vai aterrando as áreas que têm influência de maré. Ali é um acrescido de marinha. Então, o terreno acrescido também faz parte o quê? Da Dominidade Pública Federal. Quem é que tem competência? Como eu falei, a competência é Secretaria do Patrimônio da União. E tem que fazer fazer o cálculo da média em 1831. Agora, outro efeito do terreno de marinha, que
ele é constitutivo de direito. Ou seja, reconhecido que é um terreno de marinha, constitui o direito da União sobre aquelas terras. Se houver título, os títulos são nulos. Agora, o poder da demarcação de uma faixa de terreno de marinha de 33 metros. Reconhecido que a terra é um terreno de marinha, qualquer título que incida naquela propriedade, naquele espaço, passa a ser nulo. E o domínio passa a ser público. As benfeitorias podem ser privadas, mas o domínio da terra ela é público. Então, veja, por isso que o Supremo Tribunal Federal também diz que para fazer demarcação é preciso citar nominalmente cada morador para que ele possa contestar ou não da demarcação do terreno de marinha. E aí, na prática, inviabilizou a demarcação e a definição do terreno de marinha. Então, pegando esse exemplo aqui, que é um desenho que está falando. Olha aqui, ó. Então, como é que você calcula o terreno de marinha? Primeiro, você tem o primeiro ponto A, que é a maré mínima, de 1831. Aí depois teve a maré máxima, que foi mais ou menos até esse ponto aqui. Aí você tem o quê? O pré-mar médio, ou seja, ponto médio entre a maré mínima e a maré máxima. Aí você calcula. Deu esse ponto aqui. Esse ponto B. O que você faz? A partir do ponto B, acrescenta 33 metros, é a faixa do terreno de marinha. E depois da faixa vem o quê? Terreno aludial. Terreno aludial é uma categoria utilizada muito no direito civil. Significa assim, terreno sem restrição nenhuma. Ou seja, pode ser alienado, pode ser transferido. Então não há limitação no terreno. Por isso chama terreno aludial. Então, olhando por cima, então, para essa figura, mas tem isso. Você tem aqui a fluxo e refluxo da maré, acrescenta uns 33 metros, e você tem terreno de marinha. Aí a pergunta é, até onde vai ser a influência? É simples. Você tem que ficar parado um ano no local, se você está no interior do Pará, quer saber se tem ou não influência de maré naquele rio, o Igarapé. Você tem que ficar um ano olhando por o Igarapé, a margem do Igarapé, ver se durante qualquer período do ano houve uma oscilação de 5 centímetros. Mas essa oscilação tem que ser influência da maré, não pode ser influência de estar passando lá um barco ou qualquer tipo de canoa que vai criar uma ondinha. Na onda tem que ser natural, de influência da maré, nessa oscilação. Aí, mais ou menos, segundo o cálculo do SPU, a influência de maré, no caso do Rio Amazonas, vai até Óbidos, até o Estreito de Óbidos. Tudo isso tem influência. Olhando esse desenho, você vê mais ou menos aí que o cálculo, onde pode ter influência de maré. Tem influência de maré, o rio ou Igarapé. Belém, por exemplo, Belém, você vê aqui nesse mapa, vê as áreas de inundações, são áreas que tinham influência de maré. Por isso que, mesmo com o aterramento, o SPU reivindica o direito sobre essas áreas e cobra uma taxa de ocupação dos moradores. E aí cria todo um conflito, porque a prefeitura alega que, de fato, o terreno, primeira regra patrimonial, pertence ao município antes da lei, de 1831, porque foi uma sesmaria recebida no século. A sesmaria constituiu um patrimônio municipal. Então, sobre ele não poderia não incidir a propriedade, no caso, a propriedade de terreno de marinha. Mas a argumentação do SPU que, com a lei, qualquer área que tiver influência de marinha passa a ser da União. E essa é uma disputa jurídica até hoje não resolvida aqui em Belém. Então, se você ter uma ideia, o terreno de marinha urbano exatamente calcula isso. Para demarcar, você tem que pegar o pré-mar médio, de ondas, marés, e tem que avisar todos os moradores para eles que possam se manifestar no processo, contestar e tal. Mas porque como ele é constitutivo de direito,
ele acaba anulando todos os direitos anteriores existentes. Neste aspecto, só a terra indígena tem esse mesmo efeito, ou seja, reconhecido que a terra indígena, qualquer direito dominial existente naquela terra perde o valor jurídico. Ok? Entender o que seria um terreno de marinha? Vocês não vão confundir mais, vão poder saber quando vocês estão pisando ou não num terreno de marinha, e não da marinha. Ok. Vamos passar agora ao terreno marginal. Terreno marginal não é onde moram os marginais. É o terreno que margeia as águas. Então, terreno são as áreas banhadas por correntes navegáveis que não sofrem influência das marés ou não sofrem a partir de um determinado ponto do seu curso, são definidas pela legislação numa determinada largura de terrenos marginais. Então, o terreno marginal é o quê? É todo terreno que é público, que não sofre influência da maré. Então, se você tem duas possibilidades. A água sofre influência de maré, você tem terreno de marinha, e é 33 metros. Se for terreno, a água não sofre influência de maré. Então, são terrenos do quê? Marginais. Mas terrenos marginais do quê? Lá, o artigo 4 do decreto 9760 de 46. São terrenos marginais, os que banhados pelas correntes navegáveis, ou seja, a corrente tem que ser navegável. Se não for navegável, não tem terreno marginal. Fora de alcance das marés, vão até a distância do quê? De 15 metros, medidos horizontalmente para a par da terra, contado desde a linha média das enchentes ordinárias. Aqui não tem 1831, a referência é qual é a linha média das enchentes ordinárias. A partir daquele ponto, acrescenta 15 metros, são terrenos marginais, que podem ser federais ou estaduais, dependendo do quê? Se a água é federal ou se a água é estadual. Águas federais, você sabe quais são, né? Todos os rios que nascem no exterior ou que nasce no Brasil, deságua no exterior, que corta mais de um estado, que faz divisa entre estado ou estado nacional com o estado estrangeiro, é um rio federal. O rio que nasce e deságua no próprio estado é lei estadual. Um exemplo típico disso, o rio Amazonas é um rio federal. O rio Guamá é um rio estadual. E o rio Pará, ninguém sabe se é um rio ou se é um braço do Amazonas. Terrenos marginais, quais são os elementos dele? Banhados por correntes navegáveis, ou seja, onde há navegação, possa haver, e navegação pode ser até de balsa, não precisa ser de grandes navios, não. Um bote, um casquinho também serve para caracterizar como correntes navegáveis. Se tiver sujo, cheio de plantas, mas ele tem uma profundidade, ali é colocado como correntes navegáveis. Correntes navegáveis não sintam a influência de marés, e os terrenos e a faixa de 15 metros. E o marco inicial da medição qual é? É uma linha imaginária a partir da linha média das enchentes ordinárias. Então, como eu falei, se a água é um rio federal, a dominabilidade é da União. Se as águas são estaduais, rios estaduais, aí pertence aos estados. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, a linha média das enchentes ordinárias, você calcula, aí acrescenta mais 33 metros, você vai ter terrenos marginais, e depois dos terrenos marginais vai ter o quê? Terrenos aludiais. E tem os acrescidos de terrenos marginais. São terrenos que foram, da mesma lógica do terreno marinho, se ele foi aterrado, você vai ter terrenos marginais. Então, a competência para demarcar é o da Secretaria da União, se for da terra pública federal, ou se for águas federais. Qual é o grande efeito? Outra coisa importante. Terrenos de marinha e terrenos marginais, o que eles afetam? O domínio. Eles que são domínios da União ou do Estado. Mas pode ter uso privado? Pode ter pessoas morando e explorando? Pode. Não há nenhum problema ter exploração da área. Apenas que o domínio é ou federal ou estadual. São categorias que afetam o domínio, e não o uso, que é outro ponto importante. Quando pensar nos bens,
Você tem que pensar no domínio, quem tem a dominabilidade, e no uso do terreno. São dois, eles podem ter, digamos, regulamentações distintas. Ou seja, pode ser público, mas pode permitir o uso daquela área. Súmula 479 do STF diz: a margem dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação, e por isso mesmo excluída de indenização. Ou seja, quando tem um imóvel na beira de rio, que ele vai ser desapropriado, um imóvel privado, vai ser desapropriado, o poder público tem que excluir 15 metros, então a faixa de 15 metros, ou a faixa de 33 metros de indenização do domínio, porque não pode ser domínio público. Agora, se tiver obras lá, legalmente constituídas, aí as obras têm que serem indenizadas, porque são benfeitorias, outras e necessárias. Tá? Só essa diferenciação. O domínio não é pago, mas as benfeitorias outras e necessárias, legalmente autorizadas, podem ser indenizadas. Até aqui, ok, os terrenos dominiais, ou terrenos marginais. E aqui, Okay, agora vamos passar a outra categoria. Né? Sim? Não, só concordando mesmo. Estou pensando lá na minha área, onde tem a residência do meu pai, que fica na área marginal, então. Então, até aí, estão mexendo toda a questão fundiária. Aí surge uma outra categoria, que ela foi criada mais recentemente, não tinha uma regulamentação, até participei de um estudo para exatamente discutir com as áreas de várzea, que a ideia aí é ela é caracterizada por quê? Pelo quê? Pela influência das águas. Então, que são a área de várzea na Amazônia. Então, a várzea amazônica não tem nada a ver com a várzea no sudeste e no sul. O pessoal diz que a várzea lá do sul e sudeste é o local que você vai jogar bola. Sempre que é uma área pequena na beira do rio. A várzea amazônica, não. Você tem várzea, ali na região de Santarém, que chega a 33 metros de alagamento. Então, alaga muita área. Só um momento. Então, você tem várzea de 15 quilômetros, 10 quilômetros. E aí havia uma grande confusão entre área de várzea e área de preservação permanente. E mais para frente eu vou explicar a diferença entre uma coisa e outra. Então, a várzea, o que é? Uma faixa de largura variável ao longo dos rios Amazonas, também seus afluentes, você tem várzea no rio Moju, você tem várzea em vários rios amazônicos, não é? Mas diria, os afluentes do Amazonas também. Eles calculam mais ou menos 7% da Amazônia é área de várzea. Então, a várzea é o quê? Um fenômeno natural que envolve duas fases distintas, mas que são interligadas e dependentes entre si. Quais são as fases? A vazante é o período que vaza, né? Está vazando, ou seja, o rio está esvaziando, e a enchente, quando as águas transbordam, provoca inundação das terras. E essa várzea, lógico que você tem várzea, tem período que tem grandes cheias, mas o que conta é a várzea a partir das médias enchentes. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, pensar em várzea, tem que pensar nessas duas situações. Enchente e vazante. Enchente e vazante. Na vazante, o que acontece? As pessoas ocupam, tem pessoas que criam gado, quando tem pasto natural, como na região de Santarém que você tem uso para plantação, na beira dos rios, todos os rios, tinha Tocantins, etc., para o Amazonas, é utilizado para agricultura também, agricultura de curto período, né? Onde depois de 4, 5, 6 meses você pode colher, depois o rio vai encher. É uma área de antiga ocupação humana, a área mais ocupada, que é ocupações indígenas, etc., foi na várzea. Por quê? Porque é uma área fértil, e cada ano o rio Amazonas vai fertilizando aquela área. E também por estar próximo ao rio, é fácil de navegação, de transporte e acesso à água também, que é importante. Então, veio a definição jurídica da várzea, no artigo 3º da Lei 12.651, de 2012, que é o Código Florestal, diz lá: para efeito dessa lei, entende-se por várzea de inundação ou planície de inundação.
áreas marginais a curso d'água, sujeita a enchentes e inundações periódicas. Faixa de passagem de inundação, área de várzea ou planície de inundação adjacente a curso d'água, que permite o escoamento da enchente. Então, mais ou menos são as duas definições abertas que a legislação apresenta como várzea. Aqui na Amazônia, todo mundo conhece muito bem o que é uma área de várzea quando não é uma área de várzea. O álveo, a várzea é diferente de cálculo de álveo. Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo naturalmente originalmente surto. Ou seja, álveo é aquela parte do terreno que é a calha do rio. Ou seja, é a área que está sempre cheia. E a área que extrapola o álveo é terreno da várzea. Então, o que extrapolou o álveo, exatamente que suporta a água naturalmente. Quando começou a encher, você vai extrapolando, a calha do rio passa a ser o quê? Passa a ser várzea. Então, o álveo é a extensão superficial da qual as águas cobrem comumente. Um exemplo aqui de várzea, que é uma influência de terra de marinha. No caso aqui é de Gurupá. Olha esses dois meninos aqui, tiraram a foto, antes de mostrar isso. Mostrar a várzea que tem influência de maré. Você tem uma várzea que a maré está cheia, fala com os militares, e tem a várzea quando a maré é baixa. Ou seja, você tem uma oscilação de influência de maré e também tem uma realidade de várzea nessa área. Do lado esquerdo, essa foto, veja bem a foto, no mesmo local. Tem um período que seca, que é praticamente a calha, e em 4, 6 meses vai enchendo, que aí no caso de Parintins, né, enche e alaga uma grande extensão de terra. Veja que aqui é uma área de pasto natural, que poderia ter gado aí pastando. Outro exemplo de várzea, aqui é o rio Amazonas, na ilha de Ituqui. É interessante ver essa ilha, é o seguinte, que aqui você tem do lado, essa parte mais grossa é o rio Amazonas. Essa parte mais fina aqui é o Paraná do Amazonas. E aqui dentro você tem lagos, ou seja, é uma ilha no rio Amazonas que dentro da ilha tem lagos. Então, mostra aqui a complexidade. E aqui do outro lado, né, você tem é uma área alagada, né? E com certeza quando tem uma enchente, a vazante aqui, quando a várzea está alta, boa parte dessa área é coberta. Veja bem aqui o desenho, olha, aqui no período da cheia. Como os barcos estão no lago. E aqui no mesmo local, como está vazio. Olha como seca. Então, a várzea é exatamente entre enchente e vazante. Olhando sobre o aspecto geográfico do solo da várzea, a várzea é fácil de se localizar, porque ela tem um solo sedimentar recente. Então, qualquer pessoa que vai analisar solo percebe que sabe que ali é um sedimento recente, que é o depósito que o rio Amazonas vai jogando de terra, e do lado você vai ter ali uma pequena área de transição até o depósito sedimentar de terciário de terra firme. Então, pela composição do solo, você sabe muito bem até onde normalmente a várzea vai. Óbvio que vai ter a cada 10 anos, 15 tem uma grande cheia, mas tem uma parte que é caracterizada como várzea mais constante. Então, você tem aqui, nesse desenho, a de várzea, a terra firme, solo. Se você olhar com corte, vai ser exatamente isso. Você vai ter o Paraná furo, vai ter o lago temporário, ou seja, ele seca, o rio principal, um lago permanente, que ele pode diminuir, mas continua existindo. E toda essa faixa de um cinza um pouco mais escuro é a área de várzea. Aí tem a várzea alta e a várzea baixa, que são as várzeas mais constantes. E o restante são terra firme. Bem, com a mudança climática, muita coisa disso pode estar mudando. Né? Olhando por cima, olhar de cima, você vai ver exatamente isso. Essa cor amarelada é a várzea. Ou seja, quando o rio enche, os lagos enchem, transbordam. E a parte esverdeada, que é a terra firme. Pode ser de floresta, pode ser campo, seja qual for o recurso. Mas a várzea... E qual é a característica da várzea? Por ser a várzea uma área que
temporariamente tem água e temporariamente fica seco, então ela passa a ser regularizada pelo quê? O domínio passa a ser público, federal e estadual, dependendo da água. Se o rio é federal, a várzea é federal. Se o rio é estadual, a várzea é estadual. A várzea tem a mesma característica do terreno marginal e do terreno marinho, ou seja, ele cria uma afetação pública. Ou seja, a várzea pode ser concedida, mas ela não pode ser alienada, transferida, por se tratar de um bem público. Que ela vai ser, por que ela não pode ser transferida? Porque ela nunca vai poder ser uma propriedade privada constante, porque logo uma parte dela vai ser ocupada pela água. Ao ocupar pela água, a água afeta a dominabilidade daquela terra. Se a água é pública, obviamente, também público vai ser o terreno que suporta aquela água. Então, com a Constituição de 88, deixou muito claro, a água passou a ser considerada um bem público, então, o alvo e o leito maior sazonal também é de domínio público. E a dominabilidade, como já falei, pode ser público federal ou estadual. E aí a pergunta é, mas se ocorrer na mesma área confluente de duas ou mais águas de dominabilidade distintas? Aí terá preferência a dominabilidade da corrente d'água mais volumosa, que no caso do Rio Amazonas seria transformar as várzeas em várzeas federais. Interessante que no estudo que nós fizemos sobre a várzea em 2005, 2004, foi encontrado em Parintins, a prefeitura regulava a várzea, dava título bonitinho para quem ocupava a várzea. Óbvio que aqueles documentos eram meramente documentos de detenção, não dava poder de transferência da dominabilidade, porque a várzea, a prefeitura não tinha competência para tal. Mas, do outro lado, ao regulamentar, a prefeitura estava resolvendo vários problemas de conflitos entre os vizinhos. Apesar que o documento não tem a competência de transferência de domínio para o privado, mas ele conseguia resolver os problemas de conflitos entre os vizinhos, né, disputas territoriais existentes naquela área. O órgão hoje responsável pela regularização da várzea é a Secretaria de Patrimônio da União. Aí eu tenho outro problema, entra outra questão. Como eu falei, a área de preservação permanente prevista no Código Florestal, em 67 e 2012, porque o Código Florestal mudou o conceito de APP. O que é APP? APP é uma área de preservação permanente, ou seja, o domínio pode ser privado, diferente da várzea, do terreno de marinha e do terreno marginal, que são bem públicos. A APP não. A APP é uma restrição ambiental. Diz que aquela área onde tem, se tem ou não floresta, não pode ser utilizada. Tem que ficar livre, é um espaço que torna livre. Aí o artigo 3º, inciso 2º da Lei 12.651, muda a concepção da várzea, que partir da várzea do terreno da área de preservação permanente. Antes, como é que se calculava a área de preservação permanente? A lei dizia, de Código Florestal de 1967, dizer que a APP contava a partir da enchente média. Ou seja, quando acabava o terreno de marinha, quando acabava exatamente, acabava a várzea, começava a APP. Que a APP variava o tamanho do rio, da corrente d'água que você tem APP, que vai de 5 metros a 500 metros. Só que o Código Florestal de 2012 diz o seguinte, que o leito da corrente d'água é calculado a partir do quê? A partir do leito da corrente d'água, e não mais da enchente média. Então, o ponto C e D vai ser contado a partir do quê? Da enchente média. Por exemplo, aquele rio tem uma largura, quando se fala o APP tem que ser de 50 metros. Se a enchente é maior que a alagada periodicamente, que é maior do que os 50 metros, ou seja, a APP vai incidir numa área de terreno de marinha, ou de várzea, aliás. Veja que aqui o código... Por que o Código Florestal fez essa alteração? Para permitir que mais áreas sejam desmatadas, que obviamente que não levam em consideração os limites naturais. Se tem várzea, é porque é o espaço onde o rio precisa
poder se locomover, transportar, correr mais livremente. Então, o código, e além disso, o código também abriu uma exceção para o uso de recursos naturais dentro do PP, que era falar de ações de baixo impacto. Ou seja, qualquer atividade de baixo impacto pode usar a área de preservação permanente, mesmo incidindo em terreno de várzea. Ok? Até aqui, alguma dúvida sobre a APP em terreno de várzea? A distinção entre APP, a área de preservação permanente e terreno de várzea? Então, só lembrando isso, a APP, a área de preservação permanente, que está descrita lá no Código Florestal, ela não mexe com a dominalidade. Ela não retira a dominalidade se ela é pública, continua pública, se é privada, é privada. Mas qualquer imóvel, público ou privado, tem que proteger a APP. Já o terreno de marinha, terreno de várzea, sim, eles mudam, eles interferem na dominalidade. Apesar que pode ter uso privado. Já na APP não pode ter uso, só se for de baixo impacto. Ok? Vamos avançando. Servidão. Servidão de trânsito, na realidade, são todas aquelas correntes de rios ou de margem de corrente d'água que não são navegáveis ou flutuáveis. Um garapé muito baixo, pequeno, aí você vai ter uma servidão de trânsito, que é uma faixa de 10 metros. Também, aí, nesse caso, a servidão não interfere na dominalidade, apenas permite que o agente público possa acessar quando a execução de serviço público ou para fiscalização. Na verdade, é mais uma, como diz aqui, uma servidão que permite o acesso somente se for um caso, representante do poder público. Não permite que outro privado acesse essa área. Né? A ideia é que seja uma faixa livre para execução de serviço. Essa é a ideia da servidão administrativa. Servidão de trânsito, aliás, que é uma servidão administrativa. E, como eu falei, nas áreas que incide a servidão de trânsito, reconhece o domínio privado de tais terras. E aí, eu quase chegando no final, eu tenho mais alguns ainda, terra na faixa de fronteira. A terra na faixa de fronteira sempre existiu. Ela só vai mudar o tamanho dessa terra, a faixa, então, os quilômetros da faixa. Então, a faixa de terra hoje é até de 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, ou seja, não existe faixa de fronteira no mar, na praia. E não tem um país vizinho, né? Não tem a fronteira. O Brasil não faz fronteira com a África. Tem o mar, o Oceano Atlântico aí, nos separando. Considerada fundamental para a defesa do território nacional, e a sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Está no artigo 20 da Constituição Federal. Mas desde a Constituição Republicana, quando ele transferiu as terras devolutas para os estados, excetuou a faixa de fronteira. A faixa de fronteira, todas as terras devolutas de interesse da União são bens públicos federais. Então, hoje, você tem mais conflito sobre isso, que o Estado titulou, transferiu para o privado, nas faixas de fronteira no Mato Grosso, Paraná, são os estados que têm mais conflitos na faixa de fronteira, porque, por passar do tempo, por missão da União, os estados foram titulando. E aí, depois, o INCRA entrou com várias ações buscando anular esses títulos. Então, hoje não faz mais sentido fazer uma distinção que existia antes entre faixa de fronteira e zona de segurança. Não existe mais zona de segurança, só faixa de fronteira, que é a faixa de 150 quilômetros que olha o corpo inteiro do território nacional, excetuando a parte que dá no mar. Aqui você tem a faixa de fronteira regulada pela Lei 6.634, de 79. Houve algumas mudanças agora, mas nada tão importante. E essa figura aqui, não sei se vocês estão vendo bem, que é a faixa de fronteira, olha, no Brasil. Praticamente, Rondônia toda
a Roraima toda e o Acre fazem parte da faixa de fronteira. A Amapá também, boa parte do Amapá, faz parte da faixa de fronteira. O Pará, você tem uma parte do Pará, mas como boa parte são áreas indígenas ou a área unidade de conservação, ou seja, o Pará, na sua faixa de fronteira, não tem cidades ou vilas e tal, porque se você pegar a faixa de fronteira desde o Acre, mesmo até no Amazonas, descendo até o Rio Grande do Sul, tem centenas e centenas de cidades e moradores que fazem divisa com outros países. Tem locais que o que distingue a fronteira de um país, do Brasil com outro país, é uma rua da cidade. Então, para vocês terem uma ideia aqui, quando eu distribuí para vocês essa apresentação, peguei esse gráfico que o Orlando de Correia Filho, que era chefe do SPU, ele tentou fazer graficamente, que parece uma confusão de linhas, traçados, mas todas as categorias de áreas públicas da União e do Estado. Então, a área continental alodial do Estado, as áreas de várzea, várzea alta ou várzea campo de várzea, linhas de vazante, linha de pré-mar médio, a faixa de terreno de marinho marginal, a linha média dos terrenos marginais ou de marinho marginal. Vocês vendo com calma, vocês vão ver essa diferença. Ou seja, esse arcabouço de normas jurídicas que transfere, ora, a dominabilidade para a União, ora para os Estados, ora permite que o Estado da União transfira para o privado, ora não permite, só a permissão da utilização do bem. Isso causa uma grande confusão e cria mais ainda dificuldade na regularização fundiária. Esse outro aqui, mais para conhecimento de vocês, que eu fiz um quadro, os tipos de recurso natural, quem é competente para regulamentar, e o do domínio é público ou privado. Mas para ajudar vocês, caso vocês queiram olhar, está aqui todos eles, quais são os tipos de recurso e como é que pode ser utilizado, e quem tem a competência para regulamentar. Então, seria isso, essas categorias fundiárias. Então, imagina tudo isso, um caso de uma área indígena, no quilombo, de uma unidade de conservação. Por exemplo, criado um assentamento numa ilha. Como o assentamento ele não permite a transferência do domínio, se for um assentamento coletivo, então aí não há nenhum problema. Eles receberam concessão de direito de uso, e o terreno continua sendo público. Aí não importa se o terreno é terreno de marinha, se é um terreno marginal, se é uma várzea, porque ali está uma afetação do assentamento, que o domínio sempre vai ser público, mas a autorização de utilização via concessão de uso ou contrato de concessão de direito de uso daquela área. Mas quando pensar em transferir o domínio para o privado, ou para o ente coletivo, aí pode ter problema. Pode ter problema na questão de se a área tiver afetação de terreno de marinha, a várzea, aí vai ter dificuldade na transferência do domínio, mas nada impede que haja uma autorização de utilização do recurso. Mas, basicamente, seria esses institutos jurídicos fundiários para apresentar para vocês. A ideia é que vocês não é... A ideia minha é apresentar todas as categorias, não é que vocês vão dominar na minha exposição já, que significa cada um deles. A ideia, o objetivo mais é deixar mais confusos do que explicar com detalhe como é que funciona. Pelo menos agora vocês têm a noção que existe essas categorias. A gente brinca dizendo, pelo menos eu sei qual a direção que o galo canta. Agora, qual o tamanho do galo, qual a cor, eu preciso chegar lá perto para ver. Né? Só se vocês forem pesquisadores, são os observadores de pássaros. E mais ainda, se o observador de pássaro for um desses pesquisadores. A gente brinca que
Uma vez convivendo com eles, eu brincava de dizer que eles são tão bons como os pescadores, porque ele diz isso, e eles contando que quando eles ouvem um canto de um pássaro, eles sabem se o pássaro é macho ou fêmea, se é adulto ou não. Eu falei, bem, se eu não acreditar nele, eu vou fazer o quê? Eu vou achar que é igual pescador, né? Fica mentindo, porque eu não estou vendo o pássaro, se eu estou ouvindo, tem que acreditar no que ele está falando, né? Apesar que é possível saber disso, né? Se é fêmea ou macho, se é adulto ou não, porque eles são ouvido treinado, né? Mas está aberto agora para vocês colocaram como é que, se vocês convivem ou não com uma dessas categorias, quais são as dificuldades nesse debate. Ou já defrontaram com uma situação de difícil resolução. Que para o Estado é ótimo, porque ele acaba não resolvendo nada, né? Sempre vai jogar culpa na categoria fundiária e não resolve o problema. Mas está aberta a palavra. Se alguém quiser manifestar, contar alguma experiência de convívio com essas categorias, para enriquecer a exposição só jurídica. Professor, eu só queria fazer uma pergunta, porque o senhor mostrou aí os últimos quadros aí com relação à questão da faixa de fronteira, né? Qual é a implicação jurídica? Porque essa faixa de fronteira, ela pega várias áreas indígenas. Qual é a implicação jurídica com relação a isso? Sobre os territórios indígenas? É uma boa pergunta. Na verdade, eu fiz até um texto, eu escrevi para um livro que eu falei, terras de fronteira na fronteira. E aí eu fui analisar exatamente algumas áreas indígenas, mostrando que mesmo essas terras indígenas que estão na fronteira, distante do centro, hoje são as áreas que mais sofrem pressão. A exploração ilegal de madeira, ouro, minério. Agora, qual é a situação? O que a Constituição diz é o seguinte, que as terras devolutas na fronteira terão preferência de uso da União, ou seja, bem público. Quando a terra ela é declarada como uma área indígena, tem posse indígena, os grupos indígenas ocupam com aquela área, está caracterizado pelos estudos, ou está sendo desenvolvido estudo que mostra que uma terra tradicionalmente ocupada, ou seja, a afetação passa a ser o quê? Federal. E aí não há nenhuma incompatibilidade entre a categoria fundiária, no caso a terra indígena, com a sua localização por estar na faixa de fronteira. A única implicação que tinha, que era um preconceito de parte do setor das Forças Armadas, principalmente do Exército, dizer que os índios, por estar na fronteira, pode fragilizar o contato, porque eles podem ser cooptados de ser uma área de trânsito de outros países, etc., onde esse raciocínio também caberia para qualquer terra privada, por exemplo. Mas se mostrou exatamente o contrário, que não há esse problema. Então, se você pegar a Calha Norte, Rondônia, Amazonas, onde você tem exército lá na fronteira, uma parte dos soldados que estão no exército são indígenas, são dos grupos indígenas daquela região. E não há nenhum problema aí de fragilidade da área. Que a outra mito era, não, mas se você... Por isso que a Constituição não fala em território indígena, porque para os militares, para uma leitura restrita do Código da Constituição e também da análise da ciência política, diz que para cada território, só há território se há um Estado, um povo e uma legislação. Então, decretar que é território é reconhecer que ele tem autonomia política sobre aquela área, que não é verdade. No caso do território, quando se fala em território indígena, território quilombola, território das comunidades tradicionais, trata-se da categoria antropológica, ou seja, é uma área administrada que tem importante para a vivência e reprodução cultural, econômica do grupo social que ocupa aquela área. Não tem nada a ver com a categoria da ciência política ou do direito e vê o território como ligado a um país. Então, mas na tua pergunta é simples, não há nenhuma incompatibilidade
das áreas indígenas estarem localizadas na faixa de fronteira. Exatamente, porque eu já vi esse discurso por parte dos militares, né, com relação a essa questão dessa falácia que fica algo frágil, né, mas não tem nada de fragilidade, até porque toda a margem que faz divisa com os outros países não tem só território indígena, como o senhor bem frisou, e qualquer invasão, seja ela por área indígena ou área privada, é dever da União combater. Ou seja, não é porque a área indígena está na área de fronteira que vai ser uma entrada dos invasores. É algo totalmente fora de contexto e equivocado. É um discurso teológico, né? É um discurso que tenta se disfarçar de uma cientificidade e tal, mas é um discurso ideológico, de preconceito. Eu estou cada vez mais convencido que o debate, a questão não só indígena, quilombolas, comunidades tradicionais, de todos esses grupos, ele tem um componente forte do preconceito do racismo. O que explica toda a política não é só uma questão econômica, não é só a questão de dizer que são grupos frágeis, que estão fora da economia capitalista e tal. Na verdade, é uma exploração, é uma questão racial. Há um preconceito, um racismo contra esses grupos. Porque se isso fosse verdade, quem disse que a exploração econômica, quando você taca fogo em tudo, deixa a terra arrasada, ela é economicamente sustentável? Não é. Então, sobre o aspecto econômico, a única lógica aí é a especulação imobiliária. Não é para tornar o imóvel produtivo. E hoje é tolerado e é até estimulado que se faça. Né? E sem contar que a instituição militar é um braço primeiro da elite oligárquica burguesa que sempre esteve à frente, né, do Brasil. E a minha crítica, eu servi, né, e a gente acaba percebendo que o que falta ainda é uma mudança mesmo na formação dos próprios oficiais da academia. Hoje, no caso, tem muitos, na faixa de fronteira, tem muitas pessoas com uma boa formação, com médicos indígenas que conhecem muito bem e que poderiam estar fazendo essa mudança no interior das instituições. Ocorre que a gente sabe, devido a essa coisa fechada desse grupo, né, a gente está tentando, vamos dizer, quebrar esses paradigmas para poder pensar diferente, né, e aí fica se perpetuando esse olhar preconceituoso de que o território ou faz de não entendido, mas por pura resistência por parte deles de não quererem que o próprio brasileiro nativo, indígena, né, tenha sua importância de decisões e, de repente, a mudança de dar uma nova guinada nesse entendimento da questão indígena. Só uma coisa, Dina, você falou que você serviu aonde? Foi fazer aquele um ano ou serviu mesmo? Não, eu acabei ficando 6 anos. Eu servi no grupamento de engenharia aqui da primeira região, né? Aliás, da 12ª região. Legal. E lá você se via como indígena mesmo? Sim, eu sempre me identifiquei como indígena, né? Aí a história é interessante assim que eu saí da escola agrotécnica aqui em Manaus, ela alistou a gente, que a gente estava com 17 anos na época, 17, 18, né? Aí a gente foi se apresentar no ano de 96, 97, a gente fez o curso, no caso, ia servir como oficial temporário na época, né? Só que, por conta de saúde, acabei sendo reprovado numa fase, e disseram que se quisesse servir,
como praça, como soldado, poderia, né? Eu digo, era jovem, 18 anos, não tinha muita... Digo, não tem nada para fazer, vamos lá servir, né? E acabei ficando. Mas só que a gente acaba tendo outra leitura, né? A gente que vem de uma cultura diferente, e já era muito forte em mim nessa época, acabei sendo a resistência lá dentro mesmo. O pessoal dizia, pô, como é que tu pensa desse jeito? Eu digo, isso já vem de nascença, não precisou eu aprender nada aqui, né? E a minha crítica era muito grande no meio dos praças, em relação aos oficiais. Aí eu dizia, poxa, como é? Eu digo, eu não quero ficar todo o tempo assim. Vocês pensam, a gente tem uma separação enorme, restaurante diferente, né, refeitório diferente, e aí? Isso aí é para a gente ficar assim, dessa forma, né? Eu fiquei 1 ano e me tiraram, me deixaram lá no clube dos oficiais, porque eu falava muito, talvez, né? E lá eu acabei ficando o tempo restante. Então, obrigado, hein? Mas alguém queira se manifestar sobre os terrenos? Se hoje, se estiver andando por aí, vocês saberão dizer se estão andando num terreno de marinha, se é um terreno marginal, se é a várzea. Vocês vão ficar andando, mas não vão se perder? Professor, e essas residências nas cidades, vamos dizer, aqui em Manaus, as residências que ficam bem no leito do rio, praticamente, né? Elas a pessoa tem só o uso mesmo, né? Em qualquer situação de desapropriação do municipal, estadual, federal, eles podem sair, né? E ser indenizados só pelos bens construídos? Sim, me dá um exemplo aqui no Pará. Você pega Belém mesmo. Então, a parte antiga, há uns 20 anos atrás, que as pessoas vinham no interior e preferiam morar em palafitas, porque elas conheciam mais a tecnologia para construir as casas, elas eram mais adaptadas ao palafita. E, além disso, não há áreas marginais para de Belém. Você tem o município no Marajó, deixa eu lembrar o nome do município, que ele praticamente todo ele é palafita. Só que agora, o prefeito há uns 2, 3 anos, não sei se nesse mandato ou no mandato anterior, o prefeito começou a tirar a madeira que tinha lá, e começou a colocar concreto. E construir concreto em tudo que é lugar, fazer ruas com concreto, que ninguém sabe qual vai ser o impacto, porque não é adaptado, né? O concreto não sabe qual a resistência do concreto em uma área que é permanentemente alagada. E aí você vai ter um terreno que não tem uma sustentação embaixo. Né? Pode ter problema, ou seja, criar uma tecnologia que não está adaptada ao local. E lá não tem carro, né? As pessoas andam de bicicleta, a pé, dentro da cidade, é a forma mais prática. Ou seja, isso nos remete àquela discussão da aula passada. É adaptação ao local. Uma coisa é quando você se adapta na utilização do recurso, dependendo das variáveis ambientais e ecológicas. Outra coisa é quando o grupo social é jogado naquela situação. Ele vai só morar ali porque é uma área barata, ou não tem dinheiro para pagar, vai morar nas áreas periféricas da cidade ou áreas insalubres. Então, são duas situações distintas. Então, quando a gente fala em várzea, morar na várzea e tal, a gente pensa sempre que essa área é insalubre, que não tem esgoto, água, vive precariamente, né? Porque, na verdade, você está negando toda a questão anterior da experiência adquirida. E na cidade você tem, por Belém, quando chega a infraestrutura mínima, os grupos sociais são expulsos. Né? E hoje, os últimos financiamentos para a construção aqui na universidade, se pegar do portal de Belém, o financiamento previa que as populações não poderiam ser expulsas do local. O poder público que tinha que construir moradia para elas poderem usufruir da infraestrutura que estava sendo construída.
Só que aí, por exemplo, aí cria as questões. Antes ela morava numa casa que não pagava IPTU, não pagava nada. Aí vem o poder público, constrói uma casa de alvenaria, 2 andares, coloca lá e depois vai cobrar IPTU, aquela moradia. Ou seja, acaba inviabilizando economicamente a moradia, a pessoa se manter naquela área. Porque não há um correspondente aumento de salarial da pessoa para poder pagar os novos encargos advindos da modificação daquele terreno. E aí a pessoa acaba vendendo. Então, vejo que é exatamente esse o grande debate da questão da cidade, do conhecimento tradicionais, que deve ser incorporado a essa realidade. Que ainda as cidades negam a incorporar esse debate. Né? Professor, Sim. nós adquirimos uma terra recentemente e ela alaga todo ano na beira do Itacaiunas. Então, ela é uma terra de várzea e o rio Itacaiuna, como nasce no estado do Pará, então a dominialidade lá do local é estadual, não é isso? Sim. Porque não existe esse domínio de várzea do município, né? Não. É o estadual federal. Ela é estadual federal. Aí, inclusive, o proprietário que nos vendeu disse que há possibilidade de tirar o título dela, porque ela está toda já com os marcos, já o referenciamento já foi feito na terra. E aí também é possível ter o título dessa terra. Então, se a área toda é alagada, não. Porque é uma área que o domínio, era, como falei, só da parte que a gente chama alodial, que é a parte que não alaga. Aí o poder público pode transferir. Mas a área alagada, porque como ela alaga, nesse período de alagamento, o terreno vira público, porque a água é pública. Aí você não pode dar um título que 6 meses ele é público e 6 meses ele é privado. Que é essa característica da várzea. Enchente e vazante, enchente e vazante. O que pode ter, se for, por exemplo, todo o terreno é alagado? Pode ter uma concessão de uso da área, uma autorização de uso. Mas eu acho difícil o poder público estadual fazer alguma coisa nesse nível. Porque essa foi a dúvida que eu tirei com a proprietária que me vendeu. Aí eu perguntei para ela na época, ela falou, mas a área toda alaga? Ela falou, alaga. Eu falei, então possivelmente não vai ser possível o poder público conceder o título dessa área, porque ela é uma vazante. Ela alaga, sim. A cada 6 meses ela alaga toda. Só para ter uma ideia, o Itacaiunas, eu vi uma pesquisadora falando que é um dos rios que tem hoje sofre a maior pressão de desmatamento no estado do Pará. Então, é um local que está fortemente sendo assoreado. E é um rio bonito, né? Eu morei em Marabá 3 anos, de 86, começando, até 89. A minha de morar foi 87 que fui para lá morar. E o Rio Tocantins, o Rio que é um belíssimo rio, o Rio Itacaiunas, que nasce lá, vem lá desde perto da Serra de Carajás, descendo, mas é um rio que sofre pressão muito grande das fazendas, desmatamento à beira do rio, e aí ele vai sendo assoreado. Né? E é uma tristeza. É uma tristeza, professor, ver o Itacaiuna, porque eu estou em Marabá, já faz mais de 40 anos, então eu acompanhei, e o rio Itacaiuna tinha muito peixe, muita variedade de peixe, e hoje não tem mais essa variedade de peixe. O rio é o tempo todo água barrenta, não tem mais aquela água clara que tinha antigamente, porque o assoreamento aumentou muito para cima, né, de Marabá, porque tem muita fazenda, eles não respeitam o limite, né, e desmatam até a beirada do rio Itacaiuna, e é uma tristeza, né. Sem contar que, nesse caso, seria o quê? Dependendo do tamanho do Itacaiuna, você teria que, no mínimo, proteger 100 metros de APP. O que a pessoa não sabe é que a água do Itacaiuna, ou dos rios, boa parte não vem só da chuva. Ele vem da água que infiltra no terreno e é formado os lençóis freáticos. Quando o rio começa a vazar, ele começa a absorver esse lençol freático. Então, se acontece, desmata,
tira a floresta, tira a cobertura, o que acontecer? Vem a chuva, ele vai levando a terra para o leito do rio e vai penetrando pouca água no subsolo. Então, quando vem a seca, em Marabá, estiagem, 2, 3 meses sem chover, o que acontece? A água vai evaporando, tem pouca água no subsolo, no lençol freático, porque penetrou pouca água, e o rio, rapidamente, ele vai diminuindo o seu volume. Quando vem as grandes chuvas, alaga tudo, aumenta o alagamento, porque o rio está com a calha já coberta de barro, por causa do assoreamento. Infelizmente, é um rio, nesse estudo que eu vi, é um dos rios que mais sofre no Pará, é exatamente o que eu estou na sua descrição. É o rio que está mais, dos rios no estado do Pará, é o que sofre mais a pressão antrópica. E ela vai dizer, o rio está morrendo. Se o poder público e a sociedade civil não fizer nada, logo, logo o rio morre. Vai virar um Tietê da vida, né? Sem a poluição do Tietê, né? Mas Professor, eu estava vendo ali o mapa. Eu estava vendo o mapa aí da faixa de fronteira. Aí, no caso, o São Gabriel da Cachoeira, né? Praticamente o município, a extensão todinha do município fica dentro da faixa de fronteira, né? Aí essa regularização, né, de títulos possíveis e futuros ficam a cargo do município, né? Segundo aquele decreto lá de 7.341. Não, só se tiver um convênio. O que a Constituição diz, o Supremo já, em várias decisões, confirmou, diz isso. Desde o período colonial, se reconhece que a faixa de fronteira é da União. E que as áreas de interesse, terrenos devolutos, de interesse do Estado, da União, é terra pública federal. Então, pode ser terra pública estadual? Pode, desde que não seja uma área de interesse da União. Do município, só se a União transferiu para o município a gleba patrimonial. Aí o município pode titular. Caso contrário, propriedade tem limites de tamanho de área que pode ser titulado na faixa de fronteira. Tem que pedir permissão para o Conselho Federal, um Conselho Federal do Governo, que ele é consultado para poder autorizar a transferência de terra pública federal para o particular. Apesar de que estrangeiro também, para poder adquirir terra, tem que ter autorização. Apesar que tem uma lei agora recente, de 2020, que diz que ele regula financiamento, e diz que os financiamentos vindos que não são bancários, que vêm desses grandes fundos internacionais, o bem dado em garantia não precisa ir para leilão público. Se a pessoa não paga, ao ser executado, ele pode ser incorporado ao fundo. Então, o fundo vira proprietário do bem. Mesmo em áreas acima de 2.500 hectares, mesmo localizado em faixa de fronteira. Então, ou seja, abriu uma exceção para a aquisição de terras, de grandes glebas de terra, na faixa de fronteira. Pois antes a legislação proibia, né? Ela restringia. Poderia até adquirir, mas tinha que ser aprovado pelo Conselho Federal, que era responsável de manifestar em compra de terras na faixa de fronteira. Então, tem que ver, no teu caso, tem que ver se está falando da área patrimonial urbana ou da área do município. Porque a área rural do municipal, ela é estadual ou federal. Estava me referindo à área urbana também, a área urbana, aliás. Então, a área urbana, se houve a transferência, na criação do município, a União transferiu a área patrimonial urbana e está lá registrado no cartório, o município pode alienar as terras existentes e não utilizadas.
para terceiros sem nenhum problema. Normalmente quem aprova é a Câmara, né? É uma legislação que diz que lá são requisitos, aí o município faz o processo, manda para a Câmara aprova, e aí, com a aprovação, a pessoa vai no cartório registrar a propriedade no nome dele. Ou pagando, né? Quando for o caso, previsão pode pagar pela terra. Ok, obrigado. Professor, eu acompanhei um caso bem divulgado na mídia aqui em Santarém, em que a Universidade Federal do Oeste do Pará estava pleiteando uma área onde ela era área de marinho, território de marinho, só que já existem vários condomínios nesse espaço, que inclusive eles detêm um documento expedido pelo município. E aí a maior celeuma desse processo, ela se deu em virtude da forma de indenização patrimonial dos condôminos que estavam ali há mais de 60 anos, por exemplo, que já tinha passado de gerações para gerações. Nesse caso, professor, a minha pergunta ela se daria no seguinte aspecto. Sabendo que a União ela tem um processo de indenização, mas é o que nós chamamos de demora para ser efetivado, os condôminos sairiam desse processo somente com o valor da benfeitoria ou em decorrência do município ter gerado essa documentação, cabe eles ônus também para incorporar nesse processo da lide, em virtude da cessão da documentação definitiva para os moradores? Não, nesse caso, caberia se os proprietários acharem que foram prejudicados, se não houve indenização, uma coisa, eles podem entrar com uma ação de ressarcimento contra a prefeitura. Mas se a União vai indenizar, e eles podem também entrar contra a prefeitura pedindo ressarcimento, se eles comprovarem que pagaram pela terra, que houve um ônus, um pagamento pela terra, acreditaram que a terra era pública, municipal, e foi transferido, se registrado em cartório. Então, se tem todo esse procedimento, eles podem até pedir a indenização depois para a prefeitura, se obviamente a indenização que a União vai pagar não inclui o domínio, né? Vai incluir só as benfeitorias úteis necessárias da área que a União está desapropriando. Se eu bem entendi, a situação seria essa. Perfeito, professora. Eu tive essa dúvida, não teve a decorrência dessa expansão da universidade, por ela estar nesse espaço, nesse território de Marinho, que se tornou uma área federal, e tem todo esse espaço em seu entorno, que estaria. Só que aí tem justamente essas divergências por esse processo, que foram se analisar, e de fato existia vários documentos definitivos, a qual não deveriam ser expedidos pelo próprio município. Mas, em virtude de estar nessa área urbana, como bem ressaltou o companheiro Dimas, o município acaba fornecendo a documentação, em virtude de todo o processo ser feito, que é cobrado, inclusive, o IPTU daquela região toda. O município capta o imposto, que é devido, mas não se atenta para esse tipo de possível ônus que os proprietários poderiam encontrar, né? Tá, mas é o seguinte, o IPTU é Imposto Predial Territorial. Independente do terreno que se localiza o bem, ele pode ser cobrado. Terreno de marinha, se tem alguém morando no terreno de marinha, ele vai pagar o IPTU e vai pagar a taxa de ocupação para o SPU. O IPTU para a prefeitura e a taxa de ocupação para a Secretaria de Patrimônio da União. São duas coisas distintas. A pessoa não pode entrar pedir indenização ou ressarcimento do IPTU, porque IPTU é outra coisa, trata de uma taxa, é um imposto, né? Enquanto a outro, se tivesse cobrança, era uma taxa de ocupação. Então, nesses casos em específico, professor, acredita-se que, em sua maioria, era somente o IPTU, então se pagava o imposto devido para a União. E quando eu me refiro justamente em virtude da prefeitura entender que é de devido, como o senhor bem ressaltou, que independentemente de qual terreno, mas ela reconhece o imposto, tá? É que eu fiz a pergunta se ela também pode ser chamada posterior na lide em decorrência do reconhecimento do espaço.
E aí hoje a gente também tem uma outra situação, por exemplo, a partir do momento que os moradores vão se apropriando desse espaço, em muitas discussões tem visto a associação do uso capião por tempo, que são coisas que a gente acompanha, assim, que vivencia, né, o pedido do uso capião em algumas terras. Inclusive, eu já tive acesso a uma documentação que era de um território em que o cidadão pediu uso capião. Eu disse, mas não existe uso capião. A Constituição ela deixa claro que não tem. A documentação em face de qualquer terra indígena, ela é nula, independentemente do cidadão. Eu não sei se vocês acompanharam, eu lembro, mas 2 mandatos atrás, eu acho, o mandato anterior, no Distrito Federal, o governador que assumiu, acho que era o PSB, ele começou a pegar, limpar a orla, lá do Lago Paranoá. E aí vários moradores protestaram, tal, mas o cara chegou, ele deu prazo, o pessoal não liberou, ele chegou lá com o trator e foi derrubando tudo. Que era cerca. Falando, agora os marginais vão entrar aqui, não sei o quê. Na verdade, eram várias casas de ricos que tinham se apropriado do lago, né? Da área que margeia o lago. Porque todas as praias de rios são públicas. Não existe no Brasil praias privadas. Nos Estados Unidos você pode ter praias privadas, em praias públicas. Mas no Brasil todas as praias são públicas. Então não caberia discutir indenização de uso de praia, por exemplo. Dependendo da situação, vai levar até a multa, porque estão usando ilegalmente ou criando um dano ambiental ao usar aquele espaço. Então, muitas vezes ele fica até na dele, fica calado para não criar problema depois. Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, vocês estão ainda mais confusos do que com certeza. E amanhã, já os 4 já estão se preparando para falar amanhã, né? Para dar uma aula para nós sobre a questão da terra indígena e as áreas de quilombo. O objetivo do professor é deixar a cabeça mais confusa ainda. Porque se tiverem certeza, já é um problema, né? Porque, na verdade, esses casos, a gente tem que pegar cada caso e ir montando um quebra-cabeça para entender quais são as repercussões, quais são as argumentações, qual a origem. E aí, com calma, vai vendo quais são as possibilidades de resolução do conflito. Sim, realmente. Isso aí me fez lembrar, eu acho que em 2009, aliás, em 2000, tinha um prefeito, chegou um prefeito lá no município lá que meu pai mora, tentando fazer uma praça, tanto é que ele ia aterrar uma área de várzea, né? E isso aí atingia os moradores, inclusive onde o meu pai morava, né? Aí disse, não, vocês vão ter que sair daqui porque as casas são mal feitas, né? E a gente vai dar uma boa aparência para essa área. Aí a associação indígena lá, né, começou a se movimentar e buscar a realidade daquele terreno, como é que funcionava. Aí desde lá comecei a ouvir o meu pai, né, dizendo, não, essa área aqui é dessa forma, né? Aí, inclusive os militares foram lá explicar para eles a situação lá dessa área marginal, né? E essas coisas todas. Aí, então, hoje, com essa matéria ali agora, que a gente acaba de explicar, acaba aprofundando mais essas legislações aí. Que algumas vezes vem mais para confundir do que para resolver problemas. Mas ok, se não tiver nenhuma questão, nenhuma dúvida, nos encontramos amanhã, às 17 horas, aqui para ouvi-las e ouvi-los.